esse amor, você entende que você precisa alimentar todos os dias, e você se alimenta lendo a palavra, você está sempre gravando os teus vídeos, Sim. passando essa palavra adiante, mas essa intimidade que eu falo que é tão importante, que é muitas vezes, né, quem recebe, quem vê, às vezes só está ouvindo, o ouvir nos aproxima de Deus, fortalece a nossa fé, mas é necessário mais do que isso. É necessário o nosso momento com Ele. O nosso momento, e eu acho que é por isso que eu vejo muitas pessoas ainda fracas na fé. Às vezes estão lá anos na igreja, vão lá no domingo, ouvem, e depois chegam em casa, começam os problemas, começam as lutas, começam os afazeres. Não tira esse tempo com Deus. E por isso vão enfraquecendo, vão esquecendo do maná, de comer o pão de cada dia, de se alimentar. Isso faz tanta diferença. E tem pessoas, Karina, que dizem assim, eu tô enfraquecida e não sei porquê. Eu tô desanimada e não sei porquê. É porque o nosso espírito, assim como a nossa carne, ele precisa do alimento. E às vezes a pessoa alimenta a carne e esquece que ela precisa alimentar o espírito. Vem um desânimo, vem uma tristeza sem motivo. Sabe aquela tristeza assim que você sente naquele dia que você fala, não aconteceu nada, mas eu tô triste, tô caído, tô desanimado. Corre para a presença de Deus. Vai orar, vai buscar, vai se encher do Espírito Santo de Deus, porque é o teu Espírito te avisando e falando, é momento de se alimentar, é momento de você buscar na fonte. A gente não pode ficar dependendo de migalhas, a gente precisa ir na fonte e falar, Senhor, eu estou na fonte, eu preciso desse alimento. Porque quando a gente está na presença de Deus, Karina, e a gente vai se enchendo, a gente tem para dar. Nós gravamos vídeos todos os dias, eu gravo vídeo todos os dias, eu faço lives, pregações todos os dias. É 1 hora ali pregando, orando, intercedendo. Se eu não estou no meu secreto com Deus todos os dias, eu não tenho para entregar. Porque um vaso vazio não derrama. Então eu vou para a presença de Deus, eu vou para o meu secreto e falo assim, Senhor, me enche de uma maneira que transborde na minha vida, que me envolva de uma maneira tão poderosa, que eu não tenha só para mim, mas eu tenha para transbordar na vida das pessoas, que eu tenha para entregar para as pessoas. Eu sei hoje, meu Pai, da responsabilidade que é dessa multidão que está lá esperando uma oração. Pastora, cadê a oração? Pastora, posta uma palavra. Pastora, cadê a senhora hoje? Então eu conheço a minha responsabilidade que Deus colocou nas minhas mãos de levar essa palavra. Então se eu não estou no meu secreto, me alimentando, me fortalecendo, me fortificando no Senhor, eu não tenho para entregar. Para os meus obreiros eu sempre falo isso. Vocês estão aqui para se doar para o povo, mas para se doar para o povo, primeiro você precisa ter, primeiro você precisa se encher. Então se enche, meu filho. Se enche, vai para a presença, vai ler a Bíblia, vai ler um livro, vai se envolver com as coisas do Senhor, para que no momento que a pessoa chega e fala, você faz uma oração por mim, você me entrega uma palavra, você não diga assim, não sei. Não, você tenha para dar, você tenha para oferecer. E a gente que é chamado por Deus para esse propósito, tem que sempre ter algo a oferecer, porque nós estamos cheios. Por isso que buscar é tão importante todos os dias, Karina. Sim. Você começou a derramar, né, dessa unção mesmo, do que Deus foi te entregando, a partir de quando? Quando que você lembra que o teu chamado começou a realmente alcançar novas vidas? Porque primeiramente você estava lá, se enchendo e aprendendo e conhecendo. Quando que você sentiu, poxa, agora eu sinto que Deus está derramando em mim? Com 15 anos eu peguei minha primeira igreja, no interior do Paraná. 15 anos 15 já? anos. Nossa, derramou logo, hein? Uau! Que bom! 15 aninhos. Como que Aí foi eu isso? lembro- Mas como assim, pegou a primeira igreja? Como aconteceu? O meu pastor na época, ele fazia os núcleos, né? Era nas cidades próximas à cidade que era a sede. Então ele juntava todos os auxiliares, e eu era uma auxiliar, já estava ali na igreja o dia todo, Você era a trabalhando. única da sua família toda que era evangélica? Única da minha família. A minha mãe se converteu, meu pai se converteu, mas eu era a Depois. única que fazia a obra, né? Sim. Estava ali envolvida com as coisas da igreja. Então, assim, o pastor reuniu todos os auxiliares e falou assim, olha, cada um de vocês vai pegar uma igreja, vai pegar um núcleo desse. E eu lembro que eu fui para essa cidadezinha e, assim, eram
5 pessoas, 10 pessoas, 15 pessoas no culto e eu ia na maior fé. Karina, para você ter uma ideia, nessa época... Você estudava antes? Estudava. Falava, vou falar sobre isso? Nessa época eu estudava, pegava a minha bibliazinha, fazia o esboço da pregação e... eu sempre conto essa história porque não tinha ninguém para me levar e não tinha ônibus para essa cidade na época, no horário que era o culto. Então assim, tinha um irmão que me levava, só que o carro dele só tinha o lugar do motorista, o lugar do carona estava estragado e era uma caçamba. Então eu ia atrás, na caçamba, sentadinha na caçamba, e eu ia feliz da vida, ia cantando, eu acho que era assim uma meia hora para chegar na cidade, e eu ia cantando, feliz da vida, porque era de manhã. Aí à noite, quando ele ia me buscar, eu ia tremendo naquela caçamba, e quando era frio, eu falava assim, Senhor, me ajuda, meu Deus, me ajuda aqui nessa caçamba. E o Senhor falava assim, eu vou te usar tanto ainda. Eu vou usar a tua voz ainda para falar a multidões. E eu me lembro como se fosse hoje. Várias vezes eu indo na caçamba daquele carro, passando frio, e o vento do Paraná é um vento que ele corta o seu rosto, é uma coisa absurda. E eu lembro de estar morrendo de frio, tremendo, meu rosto cortando, e eu dando glória a Deus e falando, eu sei que o Senhor vai me usar, eu sei que o Senhor vai me usar. E hoje eu lembro disso e eu falo, gente, eu agradeço tanto aquela Aline que foi forte, que foi determinada, que foi na fé mesmo para fazer o que fosse necessário. Porque não é como hoje, os auxiliares de hoje, a gente tem toda uma preocupação, como você vai assim, você vai voltar, que nem o Tiago, ele sempre fala com os auxiliares, vai aqui, pega um Uber, toma aqui o dinheiro, fulano, leva fulano para casa, todo um cuidado. Naquela época, os pastores não queriam saber como você ia, como você voltava, desde que você fosse, de que você voltasse. Então, assim, foi cada coisa que eu passei para viver o propósito que eu vivo hoje. Então, muitas vezes as pessoas olham para nós e falam assim, nossa, olha lá a pastora no estúdio, tudo confortável, tudo certinho, tudo lindo, mas o nosso começo não teve nada de glamuroso. Nada de lindo, nada de organizado, tudo foi muita guerra, muita luta, às vezes até feio, porque Deus não permite que o nosso começo seja glamuroso, até mesmo para construir o nosso caráter, até mesmo para falar assim, olha, eu quero que você, quando você chegue lá em cima, você não seja soberbo, você não seja arrogante. É como Esther, Deus ele escolhe ela naquela simplicidade, porque ele sabia que quando ela estivesse lá em cima sendo rainha, ele ia precisar daquela simplicidade dela para salvar o povo. Então o Senhor ele vai nos construindo, ele não deixa o começo ser cheio de coisas lindas e maravilhosas e coisas que dão certo, porque é na guerra, é na luta que a gente vai se construindo. Então quando eu lembro do meu passado, quando eu lembro de todos esses perrengues que eu passei, eu falo assim, olha de onde Deus me tirou, olha o que Deus fez na minha vida, olha quantas coisas maravilhosas o Senhor me permitiu construir desde aquela Aline que andava na caçamba do carro para poder ir pregar em outra cidade. Então, assim, Ele foi me construindo para que hoje eu tenha essa estrutura que eu tenho, para que hoje eu possa ajudar pessoas que estão passando pela mesma situação que eu passei, porque naquilo que eu fui mais provada, mais humilhada, hoje eu posso ajudar. Hoje eu posso socorrer, hoje eu posso estender a mão. Então, eu fui abrindo caminho para essas pessoas que estão chegando e eu fui mostrando para todos aqueles que me procuram hoje, perguntam como foi o meu começo, eu mostro para eles que pode sim ser terrível, mas você vai chegar onde Deus quer. Você vai alcançar o projeto e o plano de Deus para a tua vida. E quanto mais você passa com Ele por esses caminhos, mais Ele te exalta depois, mais paz você sente, mais forte você fica. Eu sei porque a minha conversão foi rápida e foi reconhecida de um jeito bom no início, e depois quando começou todas as lutas e vamos dizer, os julgamentos, as zombarias, ali tantas palavras de pastores, pessoas que estavam na fé há mais tempo me fortaleceram, que falavam, Karina,
fica firme, que isso é um bom sinal. E eu falava, isso é um bom sinal, eu estou passando por isso. Tava tudo tão bom, eu só dando testemunho, encontrei Jesus. Daí começou a vir, vem aqui, vem a imprensa falar isso, e vem outra coisa acontecendo. E graças a Deus que eu estava firme realmente, e o Senhor colocou pessoas que estavam mais tempo para me falar, Karina, é assim mesmo que vai acontecer, é um bom sinal, é sinal que você vai conquistar mais ainda, que Deus está com você. Eu falei, uau, então vamos lá, é isso mesmo. Uhum. E realmente, isso, eles tinham toda razão, vocês têm porque razão. Isso vai construindo a gente, né? A gente vai se fortalecendo, porque não adianta a gente nascer na fé e crescer uma planta muito sensível. O primeiro vento que bater, a gente vai cair. A primeira luta que acontecer, a gente vai cair. Então, quando a gente é tão fortalecido assim no começo, depois pode bater o vento que for, pode vir a onda que for, pode vir a tempestade que for. A gente lembra tanto do nosso início que a gente está firmado. A gente está firme. Você hoje lembra do teu começo, você fala, já passei tanta coisa, que hoje isso que está acontecendo não é nada. Nossa, foi um intensivão, gente. Você não sabe, foi um intensivão que... Olha, uma pedrada atrás da outra, enquanto isso meu escudo foi só aumentando, ó, pá. Graças a Deus. Deus blindando, glória a Deus. Deus blindando, o povo atacando e Deus blindando, e eu de joelho, tá, gente? Não é só assim, ó, Deus vai, eu vou descansar e Deus vai só blindar. Não, o nosso descanso é depois de orar, depois de entregar o nosso coração, é depois de ler a palavra, daí a gente descansa. Só descansar não dá resultado, viu? Não é? Tem que guerrear, né? Tem que guerrear. Não dá para descansar antes de guerrear.